tarde, pessoal. É um prazer poder recebê-los aqui na sessão Educação em Computação do Laboratório de Ideias do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduCom 2023. Na tarde e noite de hoje, serão apresentados os trabalhos do Laboratório de Ideias em uma sessão coordenada pela professora Luma de Rocha Seiza, doutora em Ciência da Computação, professora do Departamento de Computação Interdisciplinar da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo professor Luiz Cueva, quem fala, doutor em Ciência da Computação e professor do Núcleo de Computação da Universidade do Estado do Amazonas. O EduCom 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação através do Grupo de Interesse de Educação em Computação e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Laboratório de Ideias é um espaço de acolhimento de trabalhos iniciais com o objetivo principal de compartilhar experiências e sugestões, dando feedback às pessoas autoras e assim ajudando-as a evoluir seus trabalhos. Começaremos com a apresentação dos 3 trabalhos que estão em este laboratório e em seguida vamos ter um tempo para debatê-los. Vocês são livres de interagir com comentários e perguntas, podem utilizar o chat do próprio Google Meet para passar suas perguntas, que poderão ser utilizadas durante a discussão. Vocês também podem pedir a palavra depois da apresentação dos trabalhos, durante o processo de discussão, usando o recurso de levantar a mão do Google Meet. Fiquem à vontade para abrir a câmera e participar, e pedimos para todos manter seus microfones fechados durante a apresentação e sempre que não estiver com a palavra. Vamos iniciar nossa sessão com a apresentação do primeiro trabalho intitulado Ensino de Programação para Estudantes de Ensino Médio de Escolas Públicas com Igualdade de Gênero, de autoria de Júlia Meneses, Luiz Cláudio, Rafael Araújo e João Pereira. Convidamos então a Júlia Meneses para compartilhar sua tela e fazer sua apresentação em até 5 minutos. Oi, pessoal, boa noite, tudo jóia? Então, o meu projeto, ele visa o ensino de programação para os estudantes do ensino médio, com foco nessa questão de igualdade de gênero, né? Porque hoje em dia, todos nós sabemos, eu sou estudante da Universidade Federal de Berlândia, do mestrado acadêmico, meus orientadores são o professor João Henrique e co-orientador o Rafael Dias Araújo. Hoje em dia a gente sabe os diversos benefícios de se estudar programação, organização melhor das ideias, direciona estudantes para faculdades, então às vezes ali o aluno está um pouco perdido ali no ensino médio, se ele tem contato com programação, com esse estudo, talvez ele veja ali uma oportunidade de uma carreira que ele possa seguir, tanto a questão do mercado, quanto ele está precisando, né, e a tecnologia está cada dia mais importante, então estudar programação, independente do gênero, hoje em dia, é algo muito importante. Só que, ultimamente, na nossa realidade, foi feito um levantamento do número de ingressantes no curso de licenciatura em Ciência da Computação. Nos últimos 14 anos, o número de meninas era 5 vezes menores do que o número de meninos, né? Então, quem aí passou pela graduação sempre foi normal. É muito usual, assim, as turmas serem de maioria de meninos, né? Não só na questão da licenciatura, né? Eu, no caso, sou cursada em bacharel pela UF também, passei pela mesma realidade, é a mesma realidade que a gente vê em cursos como Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. Então, a partir desses dados, né? A partir da realidade que a gente está vivendo, a ideia é trazer
esse estudo de programação de forma gratuita, tentando fazer o diferente que a gente vê na faculdade. Então, tentando trazer um ambiente com uma determinada igualdade entre a quantidade de meninos e meninas. Então, a gente está sempre preocupado com essa questão do espaço que eles estão inseridos, né? De ter ali uma certa igualdade. Então, a gente tem aulas de programação de computadores de forma gratuita. Eles têm toda uma linha, né? Eu até trouxe aqui para vocês uma das plataformas que a gente usa, que é o NEPS Academy. Ele tem um conteúdo muito legal, gratuito, aberto, e eu faço esse acompanhamento desses alunos, né? Colocando atividades para eles diariamente. E uma coisa que não foi citada aqui, que depois na própria revisão a gente começou a repensar a linguagem, né? A gente utiliza aqui a linguagem C++, só que como a gente faz algo em ciclos, então cada vez a gente pega uma turma e talvez faz alguma mudança ali que seja interessante, a gente talvez possa, talvez até alguma sugestão que vocês vão dar de mudança de linguagem, que hoje em dia a gente tem linguagens muito mais fáceis, com outras, assim, outro formato, né, igual o Python, orientação a objeto, mas é uma mudança importante a se fazer. E aí, nessa turma que a gente está rodando, a gente teve até uma diferença comparada com outras, agora não é só eu a professora, a gente manteve essa igualdade de gênero, até mesmo na questão dos monitores. Então, a gente, ultimamente no projeto, a gente conseguiu outros 2 monitores seguindo a mesma ideia. A gente tem uma monitora e um monitor. Então, a gente está sempre muito preocupado na questão do espaço, no ambiente que eles estão inseridos, né? Que tem aquela igualdade não só de número, mas também de voz. Então, as mulheres têm a mesma voz que os homens. Então, assim, é um projeto super interessante, super legal. E a gente traz resultados aí, comentários de alunas que falam, nossa, aqui eu me sinto tranquila aqui para falar, porque não tem essa questão da maioria ser homem, nem nada. E com isso a gente ataca não só um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que é a redução da desigualdade e também a igualdade de gênero, mas a gente também ataca a erradicação da pobreza, porque uma pessoa formada aí, ela pode ter uma especialização, conseguir aí um emprego que pague até bem, e educação de qualidade também, porque por isso que a gente está sempre preocupado a trazer a melhor forma para apresentar esse conteúdo para eles, que seja uma forma de qualidade, que eles aprendam aí o conteúdo de uma forma adaptada à realidade de cada um deles. Obrigada. Professor, está sem áudio. Desculpem. Muito obrigado, Júlia, por compartilhar com nós o resultado do trabalho. Então, como foi planejado, vamos a continuar com a apresentação dos trabalhos em nossa sessão, só deixando para a última parte da sessão o debate sobre os temas apresentados. Então, o seguinte trabalho, intitulado Ferramenta de Visualização de Programas na Compreensão de Funções de Alta Ordem, da autoria de Marcos Martins. Então, convidamos o autor, Marcos Martins, para compartilhar sua tela e fazer a apresentação também em 5 minutos. Por favor, Marcos. Olá, boa noite. Eu sou Marcos Martins. Fazer uma autodescrição aqui, né? Eu sou um homem de cor parda, cabelos e olhos castanhos, cabelo curto, não possuo barba nem bigode, e estou num ambiente com o fundo branco e alguns instrumentos musicais ao fundo. Eu vou apresentar o trabalho de título Ferramentas de Visualização de Programas na Compreensão de Funções de Alta Ordem. Esse é o trabalho da minha dissertação de mestrado da Universidade Estadual de Feira de Santana, com orientação do professor Rodrigo Duran. Bem, é uma questão central, né, a questão da investigação de como se dá o aprendizado de programação em educação e computação. Hoje, além das necessidades do desenvolvimento de software
também existe uma crescente demanda de programação em outras áreas do conhecimento, o que acaba afetando tanto estudantes do curso de computação e de tecnologia, como de outras áreas, né, de áreas afins. E o que seriam essas funções de alta ordem, né? A literatura acaba descrevendo as funções de alta ordem como funções que operam em outras funções, seja tomando elas como argumentos ou retornando como resultados, além de permitir a composição de funções, né? Que no caso seria permitir pequenas funções que seria possuir pequenas funções que compõem funcionalidades que realizam tarefas mais extensas e complexas. Dentre as inúmeras funções de alta ordem existentes, a gente destacou 3 funções que são amplamente utilizadas tanto por desenvolvedores como por não desenvolvedores, que é o map, o filter e o reduce, que são bastante utilizadas, né, utilizadas principalmente para transformar, filtrar e agregar dados. O que motivou esse trabalho é que estudos recentes eles mostram que estudantes ainda têm dificuldades na compreensão de funções de alta ordem, principalmente a função reduce, e também na composição de funções, e a utilização de visualização e simulação de programas pode melhorar a compreensão das funcionalidades e das aplicações que utilizam funções de alta ordem, né? Justamente por explorar abordagens e métodos de representação de código. O objetivo desse trabalho é propor potenciais designs para um sistema de visualização e simulação de funções de alta ordem, adaptando o sistema de visualização e simulação de SV, que é um sistema já existente, que tem suporte tanto para a linguagem Java quanto para a linguagem Python, e é justamente na linguagem Python que a gente quer implementar, vai implementar. E o trabalho ele foi dividido praticamente em 4 partes. A primeira foi o guia de designs, onde a gente realizou estudos acerca dos guias de designs existentes, tanto para simulação de visualização quanto para sistemas multimídia, para explorar quais as características que a gente poderia incorporar no sistema. Depois disso, nós realizamos os protótipos, então fizemos animações utilizando o PowerPoint para explorar 2 designs que nós escolhemos como potenciais. E depois disso, né, decorrer do trabalho, é implementar essas visualizações na ferramenta de SV e, posteriormente, realizar uma avaliação empírica, que é uma avaliação quase experimental, utilizando um design de pesquisa com o grupo controle e com os grupos experimentais. Trazer esse trabalho para aqui, para o laboratório de ideias, a gente queria mostrar os protótipos, né, para ter um feedback desses protótipos antes até mesmo de implementá-los. Então, aqui está uma animação do filter, né, da função de alta ordem filter, utilizando um array intermediário, onde nessa animação a gente filtra números positivos. Então, vou adiantar aqui para poder ser rápido. Ele vai simular ali a construção da lista. Logo depois ele vai chamar as funções definidas para poder utilizar o filter. À medida que ele vai comparando cada elemento da lista na função interna lá, utilizada no filter, né, na função lambda, ele vai agregar lá no filter, num array intermediário, o resultado para poder apresentar para a pessoa interessada em ver essa animação. E o outro design que a gente propôs foi explorando cores. Então, o mesmo exemplo, só que dessa vez, ao invés de usar um array intermediário somente, a gente já apresenta o resultado através de cores, sinalizando qual seria o resultado positivo para a compreensão dessa função de alta ordem, que é o filter. Essas são as nossas referências. Eu agradeço e deixo também os nossos contatos aí, tanto o meu quanto do professor Rodrigo. Agradecemos ao autor do trabalho, Marco Martin, por compartilhar conosco o resultado do seu trabalho.
Vamos então para o terceiro trabalho do laboratório de ideia, que é o trabalho intitulado Cogitesting, Sistema de Apoio ao Ensino de Lógica de Programação, de autoria de Mário Pereira, Esther Santo, Joaldo Júnior, Ilha Santos. O trabalho será apresentado por Joaldo Júnior e, para isso, tem 5 minutos para compartilhar sua tela e fazer a apresentação das ideias do trabalho. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Joaldo. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer minha autodescrição e já peço desculpa por não conseguir ligar a câmera. Eu sou um homem de pele clara, cabelo e barba escuros, ambos curtos. Estou usando um óculos, uma camisa preta e rosa, e atrás de mim tem uma parede branca com alguns detalhes em salmão. Bom, hoje eu vou apresentar um pouco da nossa aplicação. O nosso trabalho tem um título de code teste, como já foi dito. Os integrantes são esse aqui, está Mabel, Mário Jorge, Ilaburi e eu, esse que vos fala. Bom, segundo estudo publicado no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, lá em 2012, foram levantadas algumas hipóteses que no início do estudo de programação, os alunos normalmente eles tendem a alcançar melhores resultados quando eles podem participar de sessões de resolução de problemas por conta da dificuldade e particularidades dessas disciplinas, como, por exemplo, os primeiros contatos com a linguagem de programação e a falta de um feedback claro para esses alunos quando eles encontram algum problema. Coincidentemente, pensamos em desenvolver uma plataforma que ela fosse capaz não só de analisar e compilar código, mas que ela fosse, de certa forma, capaz de ajudar o aluno a corrigir possíveis erros baseados nos testes que são incluídos pelo professor dentro da plataforma. E um pouco mais para frente a gente vai ver como é que a gente fez isso. Bom, já tínhamos algumas ferramentas como referência que nós utilizávamos no nosso dia a dia, como por exemplo o Boca, que ele é utilizado normalmente ali pela SBC nas maratonas de programação. O NEPS Academy, que tem um funcionamento bem parecido com o Boca, mas além disso ele oferece alguns cursos voltados para esse tema. E o Background, que ele tem um diferencialzinho dele que você consegue criar turmas e acompanhar o progresso desses alunos ali dentro da plataforma deles. Só que em todas essas plataformas a gente sentia a falta de um retorno claro quando a gente encontrava algum erro nas nossas submissões, na nossa compilação de código. Então, simplesmente, essas plataformas elas jogam um stack trace para o usuário ali e muitas vezes quem está começando tem essa certa dificuldade de entender todas essas questões. Enquanto a gente estava pensando ali na criação do code teste, queremos atingir alguns objetivos. O primeiro dele é que pudéssemos atingir alunos de todos os níveis, então desde o aluno que está começando a estudar programação, desde o aluno que já tem uma certa experiência, criar uma plataforma onde alunos e professores eles pudessem interagir por meio dessa resolução de problemas, e principalmente que retornasse um feedback intuitivo e amigável sobre o código que esse aluno submeteu. Como eu falei, não simplesmente jogando um stack trace lá para o aluno para que ele se virasse para entender. Bom, esse diagrama aqui ele mostra um pouco da nossa arquitetura, da nossa aplicação de forma bem macro e bem simplória. Ela é composta por 3 módulos que funcionam de maneira independente. A gente tem a API, que é responsável por acessar os dados e disponibilizar os endpoints que são acessados pelos clientes, no caso aqui o cliente web e mobile. A aplicação web, que ela usa o método ali HTTP client do Angular para realizar comunicação com a API através de requisições HTTP. E o módulo mobile, que ela funciona de forma bem semelhante com da plataforma web ali, fazendo essas requisições para a API através do protocolo também HTTP. Bom, na tela a gente está mostrando um GIF aí de mais ou menos como seria a visão do professor ao cadastrar uma tarefa. Primeiro ele tem o campo ali de título e descrição da tarefa.
Ele pode definir uma visibilidade para essa tarefa, dessa forma impedindo que o aluno visualize uma tarefa que, por exemplo, ele planeja colocar em uma prova, e obrigatoriamente ele precisa cadastrar ao menos um caso de teste ali que vai ser usado para comparação. Ele precisa colocar um título, uma entrada e uma saída esperada para comparação. Bom, aqui a gente tem o que seria mais ou menos a prova ali. Ele precisa colocar um nome, uma data, início de fim dessa prova e as questões que ele deseja colocar nessa prova para disponibilizar para os alunos. Já na visão do aluno, ele tem a possibilidade de responder as tarefas que estão disponíveis ali dentro ou fora de uma prova. No caso da prova, ela precisa obrigatoriamente estar habilitada para esse aluno, pelo professor. E quando o aluno ele clica ali na tarefa, como está sendo demonstrado aí, ele tem a possibilidade ali de visualizar o enunciado, assim como alguns exemplos de entrada e saída, que ele tem ali para fazer alguns testes manuais. E, por fim, fazer o envio da resolução do problema dele. Ao submeter, a plataforma ela retorna alguns dados importantes para esse aluno ali, como, por exemplo, a porcentagem de acerto dos casos de testes em forma ali de uma barra de progresso. Tá. A plataforma também ela tem a possibilidade de 3 tipos de retorno de mensagem. A primeira, que é essa da esquerda, é no caso de sucesso, onde o código enviado pelo aluno ali, ele não teve nenhum problema e passou em todos os casos de teste. O segundo, que é esse do meio, é o caso quando ocorre algum tipo de exceção. No caso aqui, a linguagem utilizada foi o Java, então tratamos o erro ali em tempo de execução e mostramos uma mensagem mais amigável para esse aluno e detalhada. Então a gente não pega simplesmente o stack trace lá e joga para o aluno sem explicar melhor o que aconteceu. A gente tenta dar uma explicação para esse aluno. E o terceiro tipo de mensagem que pode ser retornada em uma submissão é quando o código ele foi compilado, não houve erros nenhum em tempo de execução, porém o resultado foi diferente dos esperados em algum caso de teste. No caso, o erro está na lógica desse aluno. Aqui a gente mostra também como seria a visão do professor e do aluno nas plataformas mobile, então é bem semelhante ao que seria na plataforma web. As mensagens são dos mesmos tipos que a gente tem na plataforma web. E para finalizar, a gente tem os resultados dos experimentos que foram realizados na sala de aula com alguns alunos do curso de Engenharia de Software da Universidade Católica do Salvador para a validação da plataforma. O nosso experimento ele contou com a participação de 51 alunos. Desses 51, só 36 eles foram considerados. Fizemos com 4 turmas diferentes, de níveis e semestres diferentes. E o experimento contou com 6 questões para serem respondidas. Aí, trazendo um pouco dessa análise desses dados do nosso experimento, ao analisar os dados com as respostas dos alunos, chegamos a esses dados aí. Usamos no nosso formulário uma escala de Likert para os alunos avaliarem a plataforma de forma geral. Avaliaram de 1 a 5, onde 1 era muito ruim e 5 era excelente. Desses 36 alunos, 14 avaliaram a plataforma com nota 4 e 15 com nota 5. E o outro dado foi quando foi perguntado aos alunos que participaram do experimento se eles recomendariam a plataforma para alunos estudarem lógica de programação ou se eles mesmos utilizariam essa plataforma para estudar programação. Então, 8 avaliaram com nota 4 e 22 desses 36 alunos que participaram do experimento avaliaram a nossa plataforma com nota 5. Elias, Joaldo, desculpa atrapalhar você, que passou um pouquinho do tempo. Aí, se fosse possível, você adiantar um pouquinho. Não, a gente já encerrou. Eu já ia só agradecer. E aí. Muito obrigado, Joaldo, por compartilhar os resultados do trabalho e as ideias do trabalho. Então, agora passamos para a parte da discussão.
deixo com a professora Luma esta parte. Olá, pessoal. O professor Luiz fez a minha apresentação, né? Eu sou Luma, sou docente da Universidade Federal da Bahia. Então, agora a gente tem espaço para a discussão dos 3 trabalhos. Inicialmente, a gente gostaria de começar parabenizando, né, aos autores, a todos os autores pelos trabalhos, são ideias muito interessantes. Aqui no chat já estão perguntando se as soluções estão disponíveis para uso. Mas a gente gostaria de começar com os comentários entre os autores, né, entre os colegas, se vocês gostariam de fazer algum tipo de questionamento, né, os autores, todos os autores dos trabalhos e os alunos que fizeram a apresentação. E depois a gente abre para outras pessoas. Alguém gostaria de começar? Júlia, eu já vi que você está ali. Primeiramente, parabéns pelos trabalhos, os 2 são muito interessantes, e aí a cabeça já começa a pipocar para colocar lá com os nossos alunos, né, e o pessoal já perguntando aí. Primeiramente, para o Marcos, eu tenho uma pergunta para cada um. O seu projeto aí, ele é muito interessante, porque a gente sente eu dou aula para alunos do ensino médio, fundamental, a gente sente essa necessidade dessa coisa visual, e eu sempre falo aos meus alunos, gente, não entender como é que funciona um vetor, desenha, e esse seu projeto, ele traz exatamente isso desenhado. Só que quando a gente traz isso para alunos do ensino médio e fundamental, a gente tem que trazer ele de uma forma mais bonita, porque se a gente deixar bem cru ali, acaba assustando. Aí eu queria saber se você tem a ideia de desenvolver essa sua plataforma com uma carinha mais amigável, mais até infantil, eu diria, para estar atraindo esses alunos do ensino, principalmente fundamental, que gostam muito dessa coisa visual. Oi, Júlia, parabéns também pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Na realidade, o que acontece? Essa plataforma ela já existe, tá? Na realidade, a gente só está adaptando para dar suporte para as funções de alta ordem. Então, a gente não, nesse momento, não pretende mexer no visual para, no caso, vamos dizer assim, atacar esse público, tá? Não, certinho, então. E para o Joaldo aí também, a questão que eu achei interessante é a forma que ele traz aqueles testes que não dá certo, porque é uma dúvida dos alunos. Em algumas competições ele divide em 70%, 80% background também, mas o NEPS, às vezes, ele dá certo ou errado, e o aluno não sabe, fica perdido em qual teste que não passou. Só que a partir do momento que você mostra em qual teste não passou, se a gente for ali pensar em alunos no ensino superior, fazendo uma prova, ele pode burlar o sistema e colocar ali um if que vai tratar aquele teste. Quando você mostra o teste, tem uma outra forma, por exemplo, se fosse um teste que testava, você mostra um dos 2 testes que ele não passou, ou você mostra o teste inteiro que não passou? No caso, a gente mostra todos os testes, incluindo os que não passaram. Então, seria mais ou menos isso. Não, entendi. Então tem como burlar o sistema, mas aí fica uma ideia aí, que às vezes tem alguns alunos que gostam de dar uma burladinha ali. Sempre tinha um aluno que procurava a solução do exercício ali na internet, então, mas parabéns aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Júlia. Joaldo e Marcos? Eu queria fazer uma pergunta para o Joaldo primeiro. Ele fala aí da versão mobile e da versão web. Eu queria saber se na versão mobile também tem que ter a conexão com a internet, né? Então, no caso, sempre vai ter que ter essa conexão com a internet. Sim, como a gente está tratando ali de um API, então o consumo de um serviço, sim, a gente precisa, o usuário, no caso, precisa ter conexão para fazer esse envio da requisição para a plataforma, para a API, no caso. Tá, e outra pergunta, vocês vão manter somente para suporte para a linguagem Java ou pretende estender para outra linguagem? Inclusive, é um dos nossos trabalhos futuros lá no nosso trabalho que a gente colocou, que é estender justamente para outras linguagens. Atualmente, a gente só conta com Java, a compilação e o tratamento dos erros em Java, mas é uma das nossas intenções expandir para outras linguagens, C++, Python, enfim, outras linguagens aí. Ok. Júlia, eu queria saber, assim, você fala sobre ensino médio, a aplicação desse
esse seu trabalho somente no ensino médio ou no ensino básico também? Até pelo seu comentário anterior. Atualmente, a gente está trabalhando nessa turma experimental somente com alunos do ensino médio. A gente pegou alguns alunos do ensino médio, mas uma ideia aí é depois trabalhar com os alunos do ensino fundamental também. Ok. Muito bom, pessoal. Obrigada pelas perguntas, pelos questionamentos, pelas respostas também. Joaldo, você teria um questionamento para os colegas também? Joaldo ou outro autor dos artigos? Opa, boa noite. Oi. Boa noite. Estava olhando os dois trabalhos. A minha pergunta que eu tinha era muito próxima da Júlia, quando ela fez a questão da parte visual, mas já que ela já fez a pergunta, aquela plataforma, Marcos, parabéns pelo trabalho, esqueci de falar, mas assim, você pode ir para frente e voltar, digamos, o aluno pode debugar na ida e volta da ferramenta, digamos, ele pode navegar para frente e navegar para desfazer o que ele fez? Sim, ele pode desfazer aquele passo se ele não conseguiu entender, ou se ele quiser repetir, né, ele quiser voltar aquele passo sem sair da tela, ele consegue fazer esse caminhar de volta. A Esther aí, que é a doutora, você quer fazer a pergunta para a Júlia, Esther? Eu quero sim. Então, vou deixar você aqui. Pronto. Júlia, eu queria parabenizar pelo trabalho, eu gostei bastante. Minha dúvida tem mais a ver com o foco de programação, né, que o pessoal está aprendendo. Eu vi que você comentou sobre o NEPS Academy, ele tem um foco mais direcionado para a programação competitiva. Esse é o foco de vocês, ou vocês também planejam incentivar o pessoal a buscar mais sobre programação, mais focada em problemas do mundo real, do mundo corporativo? Obrigada pela pergunta. Então, Esther, nesse caso, a gente está mais preocupado, não assim mais preocupado, mas o nosso maior foco é na programação competitiva. Portanto, a minha tese de mestrado mesmo, isso é só uma parte, a gente só pegou uma partezinha menorzinha ali, mas o próprio mestrado é a gente tentar trazer aqui para a nossa região, aumentar o número de medalhistas, de premiados, tanto na Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI, tanto no torneio feminino de computação, que é o TFC. Então, por isso que a gente tem essa pegada assim tão voltada para programação competitiva, porque essa assim é a ideia master, essa ideia da igualdade de gênero é apenas uma parte do nosso projeto. Pronto, perfeito. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Esther. Então, agora, após esse debate entre os apresentadores, a gente abre para a plateia, para quem gostaria de fazer perguntas ou dar algum feedback para os autores. Eu vi que as pessoas estão, como vocês podem ver aqui no chat, estão elogiando todos os trabalhos. E tem uma pergunta aqui de João Ricardo. João, você gostaria de falar ou posso ler aqui? Opa, eu posso falar. Ok. Eu tenho uma pergunta Obrigado pela palavra, Luma. Joaldo, vocês já pensaram em abrir a plataforma de vocês para trabalhar no estilo de juiz online, como o URI? Que no caso vocês estão trabalhando como se fosse um class, né? O professor tem a sala dele, ele faz o julgamento dos trabalhos, tem o sistema que faz toda a análise, né, do código, assim como o URI faz o juiz online com as perguntas abertas, ou que uma pessoa pode ir lá e colocar as próprias perguntas dela de uma lista. Aí, no caso, queria saber se vocês já pensaram em abrir assim, um sistema para as pessoas colocarem as questões, pensaram em um ranking, porque isso deixa as pessoas interessadas a utilizarem, tipo, para ganhar fama, né? Para poder utilizar, às vezes, o perfil delas, tipo assim, eu tenho tantas questões resolvidas da plataforma X, eu, por exemplo, participei de tantas turmas, ou outros itens, outros elementos que podem ajudar a pessoa a se destacar, né? E até mesmo treinar, né, com outras questões, que não seja só as que o professor passa. Muito obrigado pela pergunta, João. E sim, a gente já, assim, é coisa que a gente queria fazer, só que por conta do tempo e tudo mais a gente não conseguiu ainda. Mas um dos trabalhos futuros também que a gente queria colocar essa parte de gamificação, justamente para atrair um pouco mais as pessoas e que a gente sabe, né, que isso mexe com as pessoas. Por exemplo, eu já utilizei muito o URI, como você disse que agora é o background.
né? Ele mudou de nome. Então, assim, sim, a gente já pensou em utilizar isso e possivelmente no futuro próximo aí a gente vai implementar todas essas novas features aí para o nosso produto. Muito bom, obrigada, João, obrigada, Joaldo. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento para os autores? Eu vou perguntar aqui, eu acho que a Ila perguntou sobre o funcionamento das ferramentas. Agora, eu acho que eu não lembro se foi da primeira ou da segunda ferramenta. Aí vocês poderiam colocar, Joaldo e Marcos, se já está disponível, se já é acessível para outras pessoas, as ferramentas de vocês. Pronto. No caso, aqui, como eu disse, a que eu estou implementando, ela já está disponível, né? Ela tem outras funcionalidades, a gente só está implementando essas. Eu vou até colocar o link aqui no chat da ferramenta, quem Ótimo. quiser dar uma olhada lá. E acho que ela fez outra pergunta também, se eu olhei aqui no chat, ela falou um pouquinho que lembra do Gelliot, e realmente essa ferramenta ela foi feita baseada no Gelliot, na realidade é uma evolução. O autor, ele fez uma aplicação desktop, que é conhecida como Whistle, e aí ele deu descontinuidade dessa ferramenta e colocou ela na web, na forma do GSV. No nosso caso, a nossa plataforma ela só está disponível no ambiente da faculdade, então está no repositório da faculdade, então somente os alunos, por enquanto, têm acesso também ao código e à própria plataforma. Mas, assim, é um plano nosso disponibilizar para todo mundo utilizar aí mais para frente. Muito bom, obrigada, pessoal. Mais alguém tem algum questionamento? Deixa eu olhar aqui no chat. Vocês podem se manifestar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Júlia, né? Eu achei bem interessante, muito interessante a iniciativa de vocês, quando vocês falam sobre a representação na seleção, tanto dos participantes quanto dos instrutores. E agora, quando você trouxe que é apenas uma parte, né, de um projeto maior que é voltado para comprar competições, aí eu queria te perguntar por que não focar apenas em mulheres, no caso, nesse projeto? Por quê? Porque essas competições, que elas já existem, elas já são majoritariamente masculinas. Então, eu entendo quando você traz essa questão dos 50%, 50%, mas essas competições elas já são majoritariamente masculinas, né? Por que não pensar em algo que seja exclusivamente para meninas? Ótima pergunta, Loma. Já vou até aproveitar aqui para dar um spoiler para vocês. A gente acabou de fazer um artigo. Ele trata essa questão, depois que ele for publicado, eu até posso colocar para vocês em alguma forma. A gente fez uma análise histórica de uma dessas competições, que é a OBI, dos últimos 10 anos, e de mais de 1.300, quase 1.400 premiados, apenas 200 eram meninas. Então, quando a gente pega ali e fala, nossa, de 1.400, 1.200 eram meninos, o que está acontecendo? Durante esses... Teve anos, pessoal, que assim, a gente tem lá modalidades, né? Então tem a modalidade de programação sênior, que são o pessoal da faculdade, médio, superior, fundamental, e aí tem edições que não tem nenhuma menina foi premiada, não ganhou nem menção, nem nada, então a gente enxerga muito essa questão de ser a maioria homem. Eu já tive a oportunidade de ir lá na Semana Olímpica, quem é premiado na UBI tem uma Semana Olímpica lá na Unicamp, tem acesso a curso e tudo mais, e é visual, você pode ver que até as meninas elas fazem um grupinho ali, se juntam, porque é minoria. Então é muito, muito legal a ideia de uma turma só de meninas. A gente chegou a fazer uma turma só de meninas, mas não era focado a nada, era só a gente pegou uma certa quantidade de meninas, deu as aulas de programação para elas, e foi um comentário que uma aluna fez, falou, nossa, tão legal, tá aqui só menina, e aí professora, eu dava mais, eu sempre me tentava dar mais exemplos femininos, e foi uma experiência super legal, mas eu nunca tinha pensado de fazer assim, um treinamento voltado para o TFC, que talvez o TFC, por ser só meninas, é um torneio só para meninas, ela, não, aqui é tudo menina, é gente que vai ganhar, e aí a gente só tem que competir com pessoas de outros estados, de outras escolas. Foi uma ideia super legal aí que a gente ainda não tinha pensado. Obrigada, Luma. Obrigada, Júlia. E só uma curiosidade que eu fiquei ao ler o artigo,
que é quando você fala sobre as características do conteúdo, né? E você fala que é comum encontrar materiais com exemplos relacionados ao universo masculino. Aí eu fiquei curiosa para saber o que seria esse universo masculino, né? É até uma questão de correção, que depois eles perguntaram: você se atenta a essa questão do material? E a gente começou a olhar ali. Gente, os exemplos eram, por exemplo, os exercícios das próprias plataformas que a gente usa, que a gente encontra em competição, basquete, assim, futebol. Você não vê uma coisa ali muito, assim, que a gente sabe que tudo é para todo mundo, mas a gente não vê aquele cuidado. E depois a gente até percebeu, falou, nossa, a gente também nunca teve esse cuidado. A gente teve cuidado na seleção, a gente teve cuidado nos professores, mas a gente nunca pensou, na hora de dar um exemplo ali, né? Na hora de eu dar o exemplo ali de fila, toda vez que eu vou falar sobre ordenação, vetores, eu pego ali o exemplo da fila. Eu nunca me atentei a ter uma fila com a mesma quantidade de menino, a mesma quantidade de menina. São coisas que às vezes a gente tem que prestar atenção nos detalhes, igual em um exemplo do universo mais feminino, igual vocês comentaram, de maquiagem, talvez ali de roupa. E a gente não encontra isso, e talvez nem é uma questão ai, eu escolhi isso porque é mais fácil, que é mais comum, porque às vezes é uma coisa tão específica que a gente não se atenta. E aí foi um comentário super legal que agora eu vou começar a prestar mais atenção. Eu acho que acabou ficando um pouco distorcido que eu coloquei, né? Eu acho que é interessante a gente, quando está discutindo essas questões, né, de gênero, que é o trabalho de vocês, e que é algo que é muito fundamental, tem algo que vocês colocam também em promover minicursos e palestras, destacando o papel das mulheres, colaborando com esse empoderamento feminino, mas faz parte dessas discussões de gênero, a gente, eu acho que desmistificar um pouco do que seria o universo masculino e o que seria o universo feminino. Então, quando a gente já coloca, é com basquete, é com carro, e isso é de menino, a gente também está fazendo estereótipos, a gente também está usando estereótipos, né? Foi algo assim que chamou a atenção, mas que depois a gente vai. Isso é algo da gente, da cultural, né? Da gente que é mulher cultural. Mas assim, eu achei muito legal a iniciativa. Eu acho que assim, torço para que vocês façam turmas mais para meninas, e eu vi que você, né, que guia os cursos, eu também acho bem importante, né? Eu vi que tem alguns comentários aqui, a Ilha falou sobre algum exemplo com maquiagem, e João Ricardo fez um questionamento aqui, você gostaria de falar, João? Oi, gostaria assim, mais uma vez. Júlia, eu tenho uma questão que é sobre a replicação dessa proposta. A universidade, ela incentiva os grupos femininos, né, que vocês têm um grupo que representa as meninas, essa da parte de computação. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem o Pai Leite, que a gente tem as meninas que são as veteranas, que elas acabam cuidando das calouras, aí elas vão treinando elas e elas vão passando esse conhecimento, né? Passa um ano, entram mais calouras, e as antigas calouras viram veteranas. Aí vão passando esse conhecimento para frente, assim, e vão se apoiando nessa parte da programação. A gente tem, por exemplo, poucas meninas também em sala de aula, mudou muito no nosso, em 2023 agora, tem muitas meninas na sala de licenciatura de computação, graças a Deus a gente notou a diferença, e cada ano vai aumentando mais, a gente fica muito feliz. Eu queria saber como é que é essa questão para ir para a região de vocês. Certo, obrigada pela pergunta, João. A própria faculdade foi as ideias dos meus orientadores, essa questão de igualdade de gênero, e a questão, a gente tem até esse projeto tem alunos bolsistas, e as bolsas respeitam isso, então a gente já sente um incentivo de órgãos da própria faculdade em cima disso, e tem também a questão que recentemente, né, eu fazia parte do PET de computação, e a gente tinha esse cuidado, você apadrinha as ingressantes meninas, que a gente dava qualquer dúvida que eles tivessem, uma coisa assim. E recentemente a faculdade tem um grupo Include Girls, que são algumas professoras da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, que é a UFO, fez esse grupo, e a gente dá esse apoio para meninas, a gente faz publicações. Ultimamente teve um curso super legal, uma turma para alunas do ensino médio e fundamental de programação em blocos, a gente teve ali como se fosse um mini curso mesmo, teve algumas aulas, e depois a gente já viu essas
meninas que fizeram parte dessa questão de pensamento computacional foi minha aluna de programação mesmo, né, a linguagem de programação C e C++, e aí elas já falam de seguir a carreira de ciência da computação. Então é um projeto que tem pouco tempo que está aqui na UF, é o Include Girls, mas já está dando aí muito sucesso aí nas meninas aí na faculdade. E assim, só um complemento. Vocês que acompanham essas meninas, você já viu, por exemplo, você dá um exemplo da jornada profissional de alguma delas, para onde elas foram, assim, no estágio, trabalhar no emprego, seja foram contratadas em algum lugar, que posições elas já tomaram em projetos e atividades, posições significativas como um membro feminino em equipe? Uhum. Atualmente, assim, que participaram desse projeto mesmo, do Include Girls, do lado do pensamento computacional, são essas meninas que estão ingressando na faculdade, mas eu já vi alunas que passaram para essas turmas, que eram só meninas, que a gente fez há um tempo atrás, que hoje em dia ganha premiação, assim, brincando no TFC. Então, foi parte dessa turma só de menina, mas, assim, na questão profissional, eu tenho questões de alunas que fez o curso, entrou na faculdade, está no PET, trabalha na área, mas não fez parte só dessa turma de meninas. Muito obrigada, João. Obrigada. Obrigada, Júlia, pela resposta. E agora eu queria fazer alguns questionamentos para Marcos, né, sobre o trabalho dele. Eu vi que você já tem a possibilidade de realizar um experimento, né? Eu entendi como a próxima etapa do trabalho de vocês, já que a ferramenta já existe. Aí eu fiquei me perguntando, talvez porque vocês já trazem da literatura que já existem algumas dificuldades específicas para o aprendizado dessas funções de alta ordem. E no experimento, na proposta inicial que vocês colocam no resumo, vocês já vão partir para o uso da ferramenta. Aí o meu questionamento é por que talvez não inicialmente fazer uma espécie de verificar esse nível de conhecimento que esses alunos e que esses estudantes conhecem sobre esse tópico, né, sobre esse conteúdo, e a partir daí até para lá no final, depois de utilizar essa ferramenta que vocês estão, que você consiga tentar comparar um pouco esse tipo de aprendizado, né? Porque você fala que a ideia é, posteriormente, você avaliar a compreensão desses estudantes, que era a minha próxima pergunta. Como você pretende, né, vocês têm essa ideia de avaliar essa compreensão dos estudantes? Seria pelo desempenho, por uma perspectiva apenas do uso da ferramenta? Tentar responder. Vamos lá. A próxima ideia da pesquisa é a gente pegar uma turma, por exemplo, aqui da UFES, que acabou de iniciar o curso de computação e que não tenham visto funções de alta ordem ainda, e aí aplicar com eles alguns, tipo, um período, um mini curso, um mês, 2 semanas, onde a gente vai dividir essa turma em vamos dizer, 3 grupos, por exemplo. A gente não vai mostrar nada, só apresentar o conteúdo, explicar o que são as funções de alta ordem, e aos outros 2, além da gente apresentar o que são funções de alta ordem, a gente vai colocar a ferramenta, né? Uma com um design, outra com outro design, e aí no final a gente vai tentar medir isso aplicando testes, né? Aplicando as aplicações das funções de alta ordem, ver quem vai ter o melhor desempenho para a gente tentar mensurar qual teve melhor resultado ou se isso também não influenciou no resultado. E quando você fala, né, desses diferentes designs, dessas diferentes propostas, então, essa avaliação dos estudantes, elas seriam feitas a partir, digamos, do ponto de vista da usabilidade dessas ferramentas, ou a partir do ponto de vista essa ferramenta contribuiu com o meu aprendizado? Isso, seria se aquela ferramenta, vamos dizer, a gente vai colocar esses 2 designs, um com cores e outro com um array intermediário. Então, depois de aplicar os testes, separando os grupos, a gente vai ver se, por exemplo, aquele que foi com cores, ele teve melhor desempenho. Então, a gente talvez migre para essa, diga, ó, essa aqui que mexeu com cores acabou tendo maior aceitação, o pessoal conseguiu maior compreensão. É mais ou menos essa a ideia. Certo, porque eu fiquei em dúvida se esses estudantes, eles já tinham algum tipo de conhecimento ou não, mas você falou que são estudantes que ainda não conhecem, né? Eles vão chegar e vão aprender esse conceito das funções de alta ordem usando a ferramenta de vocês, né? Isso é o pré-requisito. Na verdade, acho que é porque, pelo resumo, você
tão pouco, ser tão curto, a gente não a gente tem que cortar Sim. várias coisas, então a gente não colocou isso, que é um pré-requisito para poder fazer o experimento, participar da pesquisa, é não ter conhecimento prévio de funções de alta ordem. Certo. Obrigada, Marcos. E Ficou mudo. perdão, obrigada. Agora eu gostaria de conversar com o Joaldo, né? Eu achei muito interessante a proposta. Eu acho que ele saiu da reunião. Tem uma outra pessoa do grupo aqui. Estamos aqui. Pronto. Acho que ele caiu. Ok. Por quê? Porque a utilização desses juízes online, em geral, ela é muito divisível de opiniões dos estudantes, né? Alguns estudantes, eles não ficam muito satisfeitos, principalmente quando é exibido num painel uma pontuação específica, né? É direcionado muitas vezes o status, e muitas vezes isso pode não contribuir ali com o processo de aprendizagem, com a autoestima dos estudantes. Aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre o tipo de feedback que o sistema fornece, né? Porque acho que também esse é um dos maiores questionamentos dos estudantes quando a gente usa um tipo de ferramenta como essa, que é como esse feedback vai ser. Ele é um feedback individualizado, então esse feedback ele oferece uma melhor descrição desses erros de compilação, erro de execução, ele oferece detalhes, por exemplo, desse caso de teste que produziu erro. Aí eu gostaria que vocês falassem mais o que vocês entendem como diferencial dessa ferramenta em relação ao feedback de outros programas. Aí, como o nosso colega aí, é complicado botar no resumo tudo, mas assim, o foco, a gente tinha 2 focos, que era esse da API, né, para poder não ter só um front-end, poder ter outros front-ends. A gente está agora com um trabalho futuro, quer dizer, um trabalho que agora já não é mais futuro, já está terminando, que é colocar para integrar com o Discord, que é uma ferramenta muito usada para o pessoal dessa geração mais nova. Quanto ao feedback, o feedback foi um pensamento muito recorrente, então assim, a gente detalha o erro, né? Então a gente mapeou todos os erros de compilação e de execução. Então, a Array-out of bounds, a gente tem uma explicação para o que é o Array-out of bounds, detalhando e dizendo qual é a linha possível de erro, para facilitar o estudante acertar a questão nessa segunda tentativa. Adorei a questão da Júlia de não exibir de repente quando é uma questão, ou eu estava aqui pensando em até fazer um incremento aos poucos de novos testes, né? A gente pensou de cara, a gente não mostra todos os casos de teste. O professor ele pode desligar e ligar o caso de teste que ele quer que exiba na primeira passagem, mas realmente na segunda ele tem que ter acesso a todos. A gente se preocupou também com a questão de montar um bom dataset para o professor. Então, o professor sabe quantas tentativas, quanto tempo ele demorou em cada questão. A gente tem um feedback bem detalhado disso, até o código que ele rodou em cada questão. Então, se ele tentou um código, depois copiou e substituiu por outro inteiro, o professor vai poder comparar isso, vai poder ver como evoluiu o código dele. Mas o feedback para o aluno, a gente não colocou nenhum tipo de ranking, né? Nem a gente comenta isso de tempo com eles, apenas quanto percentual que ele acertou, o percentual que ele errou de cada questão. Como você falou, é uma discussão muito grande essa questão de ranking, né? De alguns se motivam com isso, outros não, né? A gente achou bastante perigoso. Como o foco da ferramenta era para a galera que está começando e ajudar o professor e também ajudar o outro lado do professor a montar essas questões com autocorreção de forma mais rápida, né? A gente se inspirou, não sei, no GitHub Classroom, que eu usava com JUnit, né? Então, tinha que montar um teste, era mais complicado para o professor, às vezes, de que não conhece a linguagem, montar o teste. A ideia é que depois que a gente monta essas entradas e saídas, basicamente a gente possa rodar em qualquer linguagem futuramente, né? A arquitetura está mais ou menos montada para isso. Então, respondendo a sua pergunta de forma sucinta, a gente não mostra ranking ainda, mas a gente tem todo esse dataset para o professor atrás, que é para ele saber como cada um tentar descobrir e a gente pede ajuda ao pessoal, e está tentando pedir ajuda ao pessoal de Data Science para a gente pensar como fazer esse dashboard para o professor, né, de saber quem demorou mais, demorou menos, quantas tentativas,
para a gente fazer esse cruzamento para ver se isso implica no aprendizado ou não, né? Que a gente é outra pergunta que está em aberto, né? E esse só perguntaram dessa questão da disponibilidade. A gente está com um servidor interno na Católica aqui, que está rodando aqui dentro, mas indo para o Discord, a gente não vai colocar ele para aberto, talvez aí ver se permite outras integrações com o Moodle, né, com outras ferramentas aí, para ajudar aí. Muito obrigada, Mário. E aproveitando o gancho, né, dessa resposta que você trouxe, que um desafio desses sistemas, né, a Júlia falou um pouquinho, acho que é relacionado a esse aumento da ocorrência de plágio, né? Porque o fato do sistema ele fazer essa correção automática, ele pode levar à ideia de uma programação com base na tentativa e erro, né? Mas pelo que você falou, o sistema o professor consegue verificar, né? Quantas tentativas você fez, para saber se é aceitável, né? Se o aluno ele está realmente tentando resolver ou ele está fazendo tentativas, às vezes, aleatórias, né? Para tentar resolver o problema. Mas, assim, eu gostei bastante. Tem alguns comentários aqui. Júlia falou, né, que talvez um teste que veja se o número é par, mostre o caso que fala que 2 é par e deixa o 4 escondidinho, assim, para que o aluno não veja, né? E João Ricardo diz que seria interessante fazer uma análise com um grupo que utiliza o ranking e outro não. De fato, para saber... isso também acaba sendo individualizado, né? De repente, aquele grupo se sente mais confortável ou não para utilizar esse tipo de ferramenta. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, professor Luiz? Professora, os comentários que foram feitos, muito interessantes, muito pertinentes. Eu só queria asseñalar algumas coisas, alguma sugestão. Por exemplo, no trabalho da Júlia, eu achei muito interessante o fato de ter várias turmas, com algumas turmas mistas, outras só de menina. E acho que aí eles têm toda uma possibilidade de fazer um experimento interessante que consiga identificar algumas coisas que ainda não estão definidas. Por exemplo, que o impacto, que ela coloca aqui, incluso o conteúdo, o impacto na motivação de mulheres em determinados conteúdos de programação, incluso o impacto que pode ter en la motivación de mujeres o uso de determinada linguagem de programação. Pode ser que C não seja, não sei, as mulheres não gostem muito de C, gostem mais de Python, não sei. Mas isso seria um resultado da experimentação. Eu acho que ela está em condições de fazer um planejamento de experimentação, de experimento, definir as variáveis dependientes, independentes, y a partir de ahí continuar la pesquisa de forma tal que él identifique cuáles pueden ser las principales motivaciones de las mujeres para entrar en la área de programación, fundamentalmente, que es lo que estamos tratando en este trabajo. Y después de identificar esas motivaciones, entonces la gente puede trabajar para conseguir que más mujeres entren en la área de computación. Ese es el caso da Júlia. O Code Test, eu tinha elementos também de feedback dos alunos e professores, porque efetivamente, como os autores mostram no resumo, atualmente os alunos têm muita dificuldade para interpretar um problema. Tá? Não só para solucionar o problema, sino para interpretar o problema. Se o problema é muito simples, a interpretação não é complexa. Mas o problema pode ser complexo e a interpretação pode ser difícil para um aluno. Então, seria interessante que este sistema, um dos objetivos seja ajudar ao aluno a interpretar melhor o problema que estamos tentando resolver e com o qual ele vai tentar aprender. E isso pode ser facilitar essa interpretação pode ser a partir de feedback de próprios alunos e professores sobre
las determinadas actividades que están definidas na própria ferramenta. E o último trabalho, a ferramenta de... Esses são os pontos que eu tenho aqui, que eu acho que não foi falado totalmente. No último, da visualização das funções de alta ordem, eu tinha temas de usabilidade. Eu acho que, em estes momentos, a usabilidade e desenvolver interface de usuário bem pensada, que possam motivar a determinados tipos de usuário alvo, alunos destas gerações que são muito diferentes à nossa geração, e conseguir que eles possam usar essa ferramenta e gostem de usar ela. Eu acho que a usabilidade vai ser um elemento importante. E a outra questão era a avaliação de desempenho, que já você também mencionou sobre isso. Esses são os três trabalhos, professora, os apontamentos que eu queria fazer. Certo, professor Luiz. Mais alguém? Deixa eu olhar aqui no chat, estão parabenizando vocês. Então, gostaria muito de agradecer a todos os autores, as pessoas aqui presentes, parabenizar a todos pelos trabalhos. E, assim, falar para vocês que está muito além, né? Aqui do Laboratório de Ideias, vocês já vêm com... A gente espera ter contribuído um pouco com esse trabalho de vocês, mas que não é um trabalho, assim, inicial. Já tem bastante coisa nos 3 trabalhos, né? Então, parabéns a todos e a todas, né? Os autores e autoras. Então, nós estamos chegando ao fim da sessão 5 do Laboratório de Ideias, do 3º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2023. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos produzidos por nossa comunidade. Confiram a programação no site, continuem conosco no EduComp 2023. Então, até a próxima atividade, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado.